bem claro, assim, uma florestona. Uma selva amazônica mesmo. E aí, na época, eu tava namorando essa possibilidade de eu ir lá pro exército. Era uma possibilidade real, né? Para um recém-formado, assim, eles pagavam uma grana a mais, ninguém quer ir. Né? Aí eu fui lá e voluntariei. Foi bem diferente do que eu me programei, né? Porque o exército, ele não tava nem aí para as plantas. Assim, para fitoterapia, para a questão dos índios, dos xamãs, dos pajés, que era quem eu queria conhecer de fato, né? E aí... Mas tu chegou... Então tu foi militar ou tu Fui. Aí saí de lá decidido que eu ia fazer isso, que eu precisava ter uma experiência na floresta, que eu precisava ter uma imersão mais próxima realmente dessa cultura, porque quem entende de planta é índio, quem entende de planta é quem tem experiência com as plantas, né? Então é quem mora com as plantas, é quem sabe identificar. Então, todo esse processo de entendimento da planta na medicina, ela partiu de uma coisa de tentativa e erro, né? De uma coisa meio cultural mesmo, né? Então a gente pegou algumas plantas da cultura, que a própria cultura utilizava, e começou a trazer, estudar, pesquisar, e viu que tinha componentes que realmente serviam para mais variadas patologias. Então foi assim que a fitoterapia veio para o mundo da ciência. E aí tu foi parado, teve Aí que fazer fui pra prova lá. pro exército? Não, o exército lá ninguém quer, como eu te falei, né? É? Porque é muito longe, é bem afastado mesmo. Aí tu Foi virou... o copão assim mesmo, cálice sagrado. Aí então tu ficou tenente ali do QCO. Aí fui lá e aí fiquei servindo um ano, né, na fronteira lá no Acre. E aí fui com essa ideia de pedir para sair para as aldeias indígenas, para poder trocar uma ideia com a galera, mas aí o exército não apoiava muito, tive um comandante que não entrou muito na minha linha, me prendeu algumas vezes. Caralho. E aí... Te prendeu? Pô, Porque diversas tu queria vezes. fazer os bagulho? Não, pô, acho que porque eu não me encaixei mesmo naquela coisa do militar, né? Dizem... De ter um burrão O mandando em militar, você. você não precisa muito de cérebro, você só precisa de medula. Desculpa se eu Não, tô mas ofendendo alguém, mas total isso. é muito você corresponder às ordens, entende? Você não tem que pensar, você não tem que discutir nada, assim, senhor e não senhor. Então, era muito isso na minha cabeça, entendeu? Não tem que ponderar, não pondera, assim, senhor, não senhor. Então, eu entendo que a disciplina é importante, a hierarquia em alguns casos é importante, mas... né, o livre pensar é muito mais importante, na minha opinião, para construir alguma coisa de verdade, nova, né? Então, eu não tinha isso lá. Então, eu bati muito de frente, né? Água mole, pedra dura. E aí, tive algumas repreensões, né? Punições disciplinares. E aí, depois de algumas punições disciplinares que eles viram que não estava resolvendo, eles... Te detonaram. decidiram me encarcerar lá. Fiquei 3 dias preso. Caralho. Mas, enfim, foi bom assim pra um autoconhecimento meu. E aí, mas aquilo mexeu muito comigo, no sentido que, pô, cara, eu tô aqui tentando estudar. O que eu tô fazendo aqui, né? Comecei a pensar isso. Por que eu tô fazendo aqui da minha vida? Não tem nada a ver isso comigo e tal. E aí acabou que, sim, tiveram partes boas, óbvio. Tive uma galera lá bacana. Conheci minha mulher hoje de lá, né? Uma casa do destino. Mas ela era militar? Não, nada a ver. Ela foi lá visitar, assim, que era a cidade natal dela na época. E aí, por um acaso, a gente se encontrou lá numa festa e foi Entendi. amor à primeira vista. Que bonitinho. Caralho. Entendi. Aí... Bom, aí você tava frustrado. Frustradão. Mas tu conseguiu estudar Saí do alguma exército. coisa? Tu chegou a falar aí com é os isso, índios? saí caralho? do exército e Mas você tive que aprendeu fazer... algo lá, nada? No exército, muito pouco, né? E aí, quando eu saí do exército, que eu consegui ter uma experiência de 1 mês. Não foi uma experiência que eu queria, mas tive uma experiência mais próxima com os índios, né? Fiquei em algumas cidades isoladas e tal. Aí, saí de lá, assim, achando que eu não tinha cumprido ainda o que eu me prometia fazer, né? Aí, saí... Lá eu fiquei estudando uma época na cidade bem afastada lá dos índios para ir pro SAMU, que botei na cabeça que eu precisava aprender de pré-hospitalar e tal. Aí fui fazer a prova do SAMU, não deu muito certo lá no sul, Floripa, né? Porque era terra prometida lá, segundo... Todo mundo falava muito bem de Floripa e tal. Não, qualidade é muito de vida, legal lá mesmo, né? Mulherada linda e tal. É verdade. As praias são muito bonitas também. Porra, o cara já tinha conhecido a porra da namorada, mete essa Mete agora. essa. Mas tipo, na época não era uma namorada, né? Era mais uma de lá. E aí,
Fui lá e na época que eu fiz a prova, eu tava tinindo, cara. Eu sabia tudo da prova. Porque eu fiquei isoladão, só estudando. E aí a porra do meu... Desculpa o palavrão, Não, mas... pode falar à vontade. A porra do meu relógio que tava lá no envelope despertou. E a mulher decidiu cancelar a minha prova. Tipo assim, deixou eu terminar. Falou, deixa você terminar, mas vou botar uma nota aqui, que seu celular despertou. Seu relógio. E aí quando eu fui ver, fui benzão na prova e aí... Pum, perdi, desclassificado. E aí fiquei meio assim, porra, sem saber da agora pra onde é que eu vou, né? E aí pensei. E um amigo me sugeriu que eu fosse pra Chapada Diamantina, porque tinha um médico lá, o Dr. Áureo, que era um médico naturista famosão, já há 30 anos fazendo isso, que era um cara que acho que ia me dar esse conhecimento que eu queria. Pô, e esse cara foi realmente divisor de águas na minha vida, assim, porque... Pela primeira vez eu vi um cara aplicando na prática tudo que eu pensava que seria possível, né? Então, um cara que tinha uma relação bacaníssima com a sociedade ali local do Vale do Capão, conhecia todos pelo nome, a família, entendeu? Não era aquele médico superficial, frio, o que é que você tem, toma um remédio e vai embora. Ele ia nos detalhes, assim, né? De como é que tá fulano, como é que tá Beltrano. E esse cara, ele tinha já uma farmácia viva, né? Ele... medicava as pessoas com diversos tipos de plantas, de procedimentos naturistas. Ele teve algumas experiências no Chile, porque ele mesmo teve alguns problemas sérios de saúde que não conseguiu, a medicina não tinha opção para ele. E aí... Farmácia viva, o que é isso aí? Farmácia viva é você plantar diversas plantas medicinais. Com poderes medicinais. Aí você tem tipo uma estufinha, como que é? Não, é jardim mesmo, livre. Pode ser em estufa, mas geralmente é jardim livre. Inclusive a cannabis hoje, até trazendo um pouquinho do assunto, é uma planta que poderia revolucionar esse sistema que é muito pobre, na verdade, no Brasil, muito pouco explorado. Bom, aí eu tava lá, esse cara me deu um up, assim, nessa questão de ver que era possível, né? Eu vi um cara, assim, super experiente, super bem sucedido, é o cara comendador do Brasil, assim, recebeu títulos realmente importantes. E aí saí de lá, só que tive que sair porque lá é uma cidade pequena, né? Você não tem uma progressão acadêmica, eu ia acabar sendo um médico de posto, assim, pro resto da vida, né? E eu queria estudar. Pô, tô com frio pra caralho, hein, velho? Tá frio mesmo. São Paulo já tá frio, vocês ainda estão aqui no ar-condicionado, meu irmão. É que essas câmeras, elas aquecem demais se deixar, por isso que a gente deixa friozinho. Eu desci do avião já me tremendo todo. Baiano é foda, né? Tá acostumado com o calorzão, né? Porra, lá não muda não. Lá parece que tem um termostato eterno. Só fica 20 e poucos graus. Tô tirando meu casaco aqui, chega a tá meio cheiro de naftalina, né? Nunca mais tinha usado. Bom, aí, velho, tava lá, o Áureo me deu esse start, assim, na minha carreira, né? Me mostrou que era possível e tal, e me deu diversas referências que eu comecei a estudar e ler. E aí eu saí de lá e comecei a estudar para fazer a residência em neurologia, né? Aí saí, comecei lá na Fundação de Neurologia daí, e aí levei, né, todo esse meu interesse por plantas e tal, e aí, coincidentemente, a vida foi encaixando as coisas, e o Dr. Andrade, que é o presidente lá, o principal preceptor, né? Ele gostava muito disso, ele já estudava, a mãe dele tinha ensinado diversas plantas medicinais para ele. E aí, na época, doutor, vamos estudar, tem essa planta, tem essa, isso daqui faz bem pra caramba pro Parkinson, olha essa planta aqui no Alzheimer. E aí ele falou, Giovanni, vamos logo estudar cannabis medicinal, isso daí vai ser o futuro. E aí eu na época, estudar cannabis era muito difícil, sempre foi muito difícil estudar cannabis. Por toda a questão legal mesmo da coisa, de você não ter acesso ao produto. De forma legal, né? De forma legal. E aí, nessa época, a gente começou a publicar alguns relatos de caso, porque já estava a gente já conseguia importar a medicação, né? A medicação ela já chegava, então a gente já tinha um produto para poder utilizar de fato. E esses relatos de caso foram divisores de águas também, assim, no potencial da planta, né? A gente viu coisas assim acontecerem que surpreendeu a nós, a mim que era jovem, a doutor Andrade que já tinha uma carreira enorme. Tipo, né? o quê? O que tu viu assim que controle de crises convulsivas, controle de quadros psicóticos gravíssimos, né? Controle de transtorno do sono, que já usava diversos tipos de hipnóticos ou de sedativos sem efeito. Então, doenças raras, né? Que não tinha tratamento disponível e a gente conseguiu oferecer pelo menos uma melhora na qualidade de vida daquela pessoa, né? Então, isso começou a mexer muito com a gente levou esses trabalhos para o congresso e a gente viu que era uma coisa ali que tinha muito potencial, né? Então,
A partir daí a gente se organizou melhor, montou um time de pesquisa e começamos a fazer uma revisão bibliográfica, né? Porque a principal evidência que a gente tinha hoje, até então da ciência, que a gente tem ainda, na verdade, é o uso na epilepsia. Né? Então, o uso na epilepsia ele é dramático. Tipo assim, a pessoa, né, vinha tendo crises convulsivas usando 7 remédios, e aí você de repente acrescenta um remédio, um extrato de uma planta e ter controle dessas crises. Às vezes não controle, mas redução bastante significativa. É uma coisa assim que é nítida, né? Não tem como o cara falar que não está funcionando, né? E as custas de baixíssimos efeitos colaterais, de baixíssima toxicidade. E aí é isso que a gente pegou, fez essa revisão bibliográfica para poder embasar um ensaio clínico mesmo, que é tipo o ápice de um estudo científico, né? Seria na área médica, né? Seria um ensaio clínico, duplo cego, randomizado. E a gente, graças a Deus, conseguiu hoje submeter, pelo menos, esse ensaio clínico. Estamos esperando aí a Anvisa dar o carimbaço para falar para a gente começar. E, se Deus quiser, vamos começar esse ano ainda. E aí vocês começam o quê? A produzir esses remédios? Não, a gente não produz. A gente recebe um remédio, vem de um produtor do Chile e a gente dá para esses pacientes. Ah, né? Então, entendi. a gente vai tentar regulamentar esse remédio, digamos assim, como uma terapia nacional, uma terapia possível, um remédio de fato, né? Não é um extrato de planta, é um medicamento. E aí esse remédio seria o CBD ou seria o THC? A nossa resposta que a gente está tentando buscar agora é justamente qual o impacto do THC nesses pacientes epiléticos, né? Uhum. Se seria melhor usar extratos com um pouco mais de THC ou com um pouco menos de THC. Que o THC é importante, a gente já sabe, a literatura já mostra isso bem. Só que a dose a gente não sabe bem, né? Então a gente está mostrando 3 grupos diferentes, tem um grupo placebo e tem 2 grupos com 2 concentrações diferentes, de proporções diferentes de THC e CBD. Interessante, porque normalmente a galera atribui as propriedades medicinais da maconha ao CBD. A galera meio que coloca o THC como se fosse... é a parte da maconha que deixa você chapadão. Exato, THC-fobia. Mas então você está me dizendo que o THC também tem propriedades medicinais que são fundamentais. Tem muita propriedade. Inclusive, assim, sendo bem objetivo, o grande protagonista do sistema endocannabinoide, né, vindo das plantas, porque as plantas elas têm moléculas que se assemelham a moléculas que a gente mesmo produz, né? Então, a gente produz uma molécula que é a anandamida, que é a substância da felicidade, né? Dita substância da felicidade. Como que é? Anandamida? Anandamida. Anandamida. Isso, ela foi descoberta isolada, assim, em 92, né? Pela galera lá de Israel, o Mershulam, que é um dos maiores recente, hein? Bem recente. E aí, a partir daí, entendeu-se que o THC, ele é muito parecido com a anandamida e ele age nos mesmos receptores. Né? Então, o THC, ele é realmente o protagonista de ação, digamos assim, dentro desse sistema. Só que o canabidiol, ele age em vários outros receptores e age de forma fraca nesse receptor principal, que é o CB1, o CB2. Né? Mas tem muitos outros mecanismos de ação que fazem com que esse sistema, né, que é o sistema endocannabinoide, funcione melhor. Então, para quem ainda tem algum tipo de preconceito, sabe que todo mundo produz um certo tipo de maconha endógena, né, de maconha natural. Então, o que a gente tenta com a planta é equilibrar esses níveis, porque frequentemente em doenças crônicas a gente tem níveis baixos, né, de endocannabinoides circulantes. Então a gente repõe com os fitocannabinoides da planta.